Olá, sombrios. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão gostando do conto? Então já deixa o like, um comentário e compartilha com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Veja qual categoria é mais confortável para você. Então sejam bons lupinos e lupinas e de início, se inscreva, curta, comente, compartilhe e sem mais prosa, vamos pro vídeo. Matias e Lobo se levantaram ao som de batidas firmes na porta. A voz de Maria ecoou no corredor, carregada com uma mistura de preocupação e autoridade. Levanta, Matias, teu tio já está esperando na porteira. Matias, que mal pregara os olhos por causa da ansiedade, respondeu rapidamente. Já estamos saindo, tia. Os dois tomaram um café apressado, com o ambiente carregado de tensões. Maria, com um olhar severo, não poupou palavras enquanto os enchia de recomendações antes de saírem. No entanto, sua voz, antes preocupada, endureceu de repente. E ela o chamou enquanto estava descendo as escadas. Matias? A voz dela soou firme e cortante. Se tudo isso for uma de suas mentiras, aconselho a contar a verdade enquanto ainda está aqui. Posso interceder por você junto a seu tio. Porque se você passar daquela porteira, lavo minhas mãos. E ele é quem vai decidir o que fazer com você. Lobo parou imediatamente, sentindo o peso daquelas palavras. Ele olhou para Matias esperando alguma reação. Mas Matias manteve o olhar firme, obstinado em sustentar sua mentira mesmo diante do aviso claro de Maria. Eu conheço bem os castigos do meu tio, tia Maria, disse ele, sua voz carregada de uma teimosia orgulhosa. E afirmo que tudo o que disse é verdade. Maria suspirou, olhando para ele com uma expressão preocupada, seus olhos cheios de pesar. Ela conhecia aquele sobrinho melhor do que ele imaginava e temia pelo que estava por vir. Ah, Matias, disse ela em um tom mais baixo, quase maternal. Tu não conheces os castigos do teu tio e espero que continue sem conhecer. Enquanto desciam em direção à porteira, o encorado encostado no banco traseiro da caminhonete ouvia tudo. Com um leve sorriso de canto, ele refletia sobre o conselho de Maria a Matias. Se ela tivesse ouvido a ligação dele, pensou encorado, talvez o conselho fosse outro. Mas para ele a verdade já estava mais do que clara. Matias estava enredado em uma teia de mentiras, e ele já estava farto delas. Havia visto Maria se desgastar emocionalmente com as falsidades do sobrinho inúmeras vezes. Porém, dessa vez, ele decidiu esperar e ver até onde Matias iria com a sua mentira. Parte de sua curiosidade estava em descobrir o que havia por trás do ódio tão ardente de Matias por aquele fazendeiro lobisomem. Era isso que o mantinha ali, disposto a viajar com eles e, quem sabe, tirar a verdade à força durante o trajeto. Matias, enquanto caminhava discretamente, compartilhou sua localização com Silas, garantindo que o caminhão os seguisse a uma distância segura. Assim que entraram na caminhonete, o encorado já estava no banco de trás, recostado com os braços cruzados e o chapéu puxado para a frente, ocultando seu rosto. A atmosfera estava densa, com um silêncio que Lobo achou insuportável. Ele se acomodou no banco do passageiro, lançando olhares furtivos para o encorado, que parecia uma sombra silenciosa e imponente ali no banco de trás. Matias deu partida na caminhonete, e assim que o motor roncou, o encorado falou com uma voz baixa.
mas firme como um som de trovão distante. Devia dar valor aos conselhos de tua tia, que só lhe quer bem. Ainda está em tempo de dizer a verdade, porque eu o estou acompanhando não porque acredite em você, mas por causa dela, que ainda se ilude achando que um cabra ruim como você tem redenção. A tensão no ar parecia palpável. Matias apertou o volante, seus dedos ficando brancos pela pressão, mas sua voz saiu controlada, como se estivesse determinado a manter seu controle diante da figura cavernosa que o julgava do banco de trás. O senhor verá com seus próprios olhos, tio. Lobo, ao lado de Matias, mal conseguia acreditar na coragem, ou talvez na estupidez que o amigo demonstrava. Para ele, enfrentar o encourado com mentiras era como brincar com fogo. E não era um fogo comum, mas um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Ele olhou de canto para Matias, sem entender de onde vinha tanta confiança ou teimosia. Se fosse ele, já teria se rendido à verdade, contado tudo e abandonado aquele negócio perigoso. Afinal, nesse tipo de trabalho, os imprevistos eram inevitáveis. E os clientes compreendiam que às vezes as coisas saíam do controle. Mas Matias estava cego. Era como se as coisas tivessem se invertido. Antes ele queria fazer de tudo para pôr as mãos na grana. Mas depois do que passou naquela vila, seu pensamento era outro. E Matias, que estava disposto a jogar tudo para o alto, agora estava cego pelo dinheiro, pelo ódio e pelo desejo incansável de vingança contra aquelas feras. Lobo não compartilhava dessa obsessão, não mais. Talvez no início, mas agora já não sabia se queria continuar com aquilo. Tudo o que ele queria, na verdade, era ir para casa, largar aquele serviço maldito e deixar tudo para trás. Porém, ele devia muito a Matias. Uma dívida é uma dívida, pensou. E mesmo que o arrependimento já estivesse fervilhando dentro dele, ele sabia que não podia abandonar o amigo agora. Mas havia decidido uma coisa em seu íntimo. Se tudo começasse a dar errado, ele seria o primeiro a sair correndo, sem nem olhar para trás. A tensão aumentava a cada quilômetro percorrido. Lobo sentia o suor frio em suas costas, enquanto Matias mantinha o olhar fixo na estrada. O encorado atrás deles parecia uma presença constante, sombria e impassível, como um juiz à espera do veredito final. O Ellison e Gil, o peão lobisomem que o acompanhava, se aproximaram furtivamente da pousada onde o oficial Cunha estava hospedado em Jardim Olinda. Os dois estavam focados em uma missão crítica. Sabiam que qualquer deslize podia custar caro. Gil, com seus sentidos aguçados de cani, fechou os olhos por um momento e se concentrou nos ruídos vindos da janela do quarto de Cunha. Sua habilidade sobrenatural permitia que ele filtrasse os sons, separando cada ruído, batida e fala. Era como se ele pudesse ver com os ouvidos, detectando conversas e movimentos através das paredes. Logo ele começou a captar uma conversa importante no interior do quarto. Cada palavra de Cunha, por mais baixa que fosse, chegava aos ouvidos de Gil com a clareza assustadora. Gil virou-se para o Ellison e murmurou: "Tem um grupo de milicianos vindo para cá, e são matadores, um pequeno exército particular desse federal, e vão chegar com uma carga de tranquilizantes." O Ellison franziu o senho. Sabia que os tranquilizantes eram uma arma mortal contra os lobisomens. Mesmo que os dardos não o matassem de imediato, eles ficariam vulneráveis, desacordados à mercê dos pistoleiros. Era uma ameaça grave. "O que faremos, caçador?" Gil perguntou com uma ponta de preocupação na voz. 4 dos meus irmãos de sina já foram abatidos por esses dardos. Só escaparam porque os covardes que os atacaram ficaram com medo de chegar perto. Mas agora eles vêm preparados. Da próxima vez vão acabar nos matando. O Ellison,
um caçador experiente, entendeu o peso da preocupação. Sob efeito dos tranquilizantes, os lobisomens se tornavam alvos fáceis, indefesos contra os pistoleiros treinados. Ele precisava agir rápido, avisar Nicholas e montar uma estratégia para evitar que os milicianos os exterminassem. Já se preparavam para sair quando um novo som chamou a atenção de Gil. Ele fez um gesto rápido para o Ellison se abaixar e focou mais uma vez nos movimentos dentro do quarto de Cunha. A voz de Cunha grave atendeu ao telefonema. E logo Gil captou o nome que despertou seu interesse. Fala, Silas. Sabe notícias de Matias? Os olhos de Gil se arregalaram e ele fez sinal para o Ellison ficar em silêncio. Ele continuou a escutar cada palavra atentamente, como se estivesse no meio da conversa. Ele compartilhou a localização. Já saíram de Quinjing, na Bahia. A voz do outro homem, Silas, chegou nítida aos ouvidos de Gil, como se estivesse ao lado de Cunha. O Ellison, agora atento, começou a entender o tamanho da rede que estava sendo tecida. Cunha e Silas estavam juntos com Matias, e havia algo muito mais profundo acontecendo. Quinjing. O que Matias estava fazendo tão longe? O caçador prendeu a respiração, mantendo-se imóvel, enquanto Gil continuava ouvindo. Isso é ótimo, continuou Cunha. Meus homens também já estão vindo. Mas me diga, Silas, ele falou mais alguma coisa sobre a tal ajuda que foi buscar na Bahia? A resposta de Silas fez o coração de Gil acelerar. Parece que é o tio dele, um sujeito estranho. Se me lembro bem, Matias mencionou uma vez que o tio era matador. Ele está obcecado com essa história de lobisomem. O Ellison olhou para Gil e ambos trocaram um olhar sombrio. As peças começavam a se encaixar. Matias com o tio matador. A preocupação se transformou em uma sensação de perigo iminente. O nome de Matias sempre vinha acompanhado de problemas. Mas um tio matador, influenciado por Matias, que estava com ódio dos lobisomens, isso podia significar um massacre, se eles não tomassem cuidado. Eu concordo, continuou Cunha. Só espero que ele não faça nenhuma merda com essa ideia maluca de lobisomem. Nos vemos em breve, Cunha. Daqui uns 3 ou 4 dias estaremos chegando em Jardim Olinda. Respondeu Silas, encerrando a ligação. Quando o som do telefone sendo desligado ecoou na noite, Gil fez sinal para que saíssem. Sorrateiros, os dois se afastaram da pousada, movendo-se com a leveza e discrição de predadores noturnos. Voltaram ao jipe de Ellison, que estava estacionado a uma distância segura. Assim que entraram no veículo, o silêncio se manteve por alguns segundos, enquanto ambos processavam o que haviam acabado de ouvir. O Ellison, ao assumir o volante, sabia que o tempo estava contra eles. Precisava avisar Nicholas sobre a ameaça iminente e preparar as defesas antes que o comboio de milicianos chegasse. Mas antes havia outra parada a fazer. Dirigiram em silêncio até o vilarejo, onde pegaram o delegado Peçanha e o Dr. Pedro. Cada segundo contava agora, e o Ellison não podia se dar ao luxo de errar. Ele sabia da batalha que estava por vir. Quando chegaram à fazenda, já passava do meio-dia, e Nicholas ainda não havia retornado da lida. A tensão entre eles era evidente, mas a espera proporcionou ao Dr. Pedro uma oportunidade para verificar os curativos de Kathleen. Bom dia, senhorita Salles, cumprimentou o médico com um sorriso gentil, enquanto se aproximava dela. Está com uma cara ótima. Parece que os ares do interior lhe fizeram bem. Kathleen retribuiu o sorriso, relaxada pela presença do médico e pela tranquilidade do local. Que bom que veio, doutor. Eu queria mesmo vê-lo. O doutor puxou uma cadeira, acomodou-se ao seu lado e começou a desfazer o curativo de um dos seus pés. Ele tinha um toque leve e cuidadoso, típico de alguém habituado a lidar com ferimentos delicados. Então, senhorita,
Por que queria me ver? Perguntou o doutor enquanto trabalhava. Kathleen hesitou um momento antes de responder, mas logo se animou. Eu queria saber se o senhor não precisa de um assistente em sua clínica na cidade. Perguntou com um brilho de expectativa nos olhos. O Dr. Pedro ergueu a cabeça surpreso e a fitou com curiosidade. Tem intenção de ficar em Alcateia? Eu gostei daqui, respondeu Kathleen pensativa. E se tiver uma vaga de assistente em sua clínica, será um bom motivo para ficar. Enquanto tirava o curativo do outro pé, o Dr. Pedro sorriu e lançou uma pergunta que ao mesmo tempo foi direta e brincalhona. Me desculpe, mas tenho que perguntar. Dependendo da resposta, uma vaga de emprego na clínica será só uma desculpa para ficar. Pode perguntar, doutor. Pedro não perdeu tempo e ainda sorrindo perguntou. O motivo para ficar seria um fazendeiro heróico, gentil e solteiro? Ela riu suavemente tentando esconder o constrangimento, mas não pôde evitar responder com sinceridade. Ele é sem dúvida muito gentil, mas na verdade eu gostaria de trabalhar em um lugar mais tranquilo, longe da agitação da cidade, e também mais seguro. O Dr. Pedro jogou os curativos usados no lixo, ouvindo atentamente cada palavra. Ele compreendeu que Kathleen buscava mais do que um recomeço. Ela queria paz, algo difícil de encontrar nos tempos que estavam vivendo. Está com medo de voltar, não é? Perguntou, sua voz carregada de empatia. Estou sim, doutor. Por isso, se tiver uma vaga de assistente, eu já me ofereço para ocupá-la. Respondeu ela agora mais séria. Pedro aplicou o medicamento em spray nos pés de Kathleen. Depois deu as instruções com profissionalismo. Seus pés já estão quase totalmente cicatrizados. Use esse spray 3 vezes ao dia. Lave os pés antes de cada aplicação. E para caminhar, calce uma meia para proteger a pele. Ele fez uma pausa, olhando-a com interesse renovado. Agora, se você me responder uma pergunta, a vaga de assistente é sua, disse ele, com um sorriso misterioso. Kathleen arqueou as sobrancelhas curiosa. O que deseja saber, doutor? Pedro a encarou com um olhar sério dessa vez. Os homens que mantinham vocês em cativeiro usavam tranquilizantes para mantê-las quietas. Sabe me dizer a composição do tranquilizante usado por eles? A pergunta a pegou de surpresa. Ela franziu as sobrancelhas, estranhando a súbita mudança no tom do médico, mas decidiu responder com o que sabia. É uma combinação de um agente anestésico potente e um sedativo de ação rápida. Eu arriscaria afirmar que seja uma mistura de cetamina e midazolam. A cetamina induz a uma anestesia dissociativa profunda, enquanto o midazolam age rapidamente para sedar. Pedro assentiu lentamente, absorvendo a informação com cuidado. Faz sentido, murmurou pensativo. Obrigado por essa resposta, Kathleen. Isso pode ser importante. Ela o observou por um momento, confusa, mas não insistiu. O Dr. Pedro, surpreso e impressionado com a inteligência de Kathleen, não pôde deixar de perguntar com curiosidade. Então, estou falando com a doutora ou uma estudante? Kathleen, com um sorriso de satisfação, respondeu. Na verdade, sou formada em enfermagem, mas fiz várias especializações para enriquecer meu currículo. Mas e aí, o cargo é meu? O Dr. Pedro riu de forma descontraída antes de responder. Bem, minha cara, como vivemos em um vilarejo, não temos uma clínica grande. É apenas um posto de saúde pequeno, mas eficiente. Tenho uma enfermeira que me ajuda, a Sandra, mas posso sim arrumar uma vaga para você como minha auxiliar, já que seu currículo é mais extenso que o dela. Assim que tudo isso acabar e você estiver completamente recuperada, poderemos preparar sua admissão. Nesse momento, Rita apareceu na porta do quarto com um sorriso acolhedor. Doutor, o patrão Nicolas chegou. Está esperando o senhor para o almoço.
Ela então olhou para os pés de Kathleen e perguntou com preocupação: Que maravilha, filha! Já tirou os curativos? Já pode caminhar ou ainda precisa de ajuda? Se não puder, posso pedir para o patrão vir buscá-la. O Dr. Pedro, já se levantando, respondeu: Na verdade, ela pode caminhar, mas vai precisar usar uma meia para proteger os pés. Rita, sempre prestativa, abriu a gaveta da cômoda e pegou um par de meias, calçando-os cuidadosamente nos pés de Kathleen. O toque carinhoso e a dedicação de Rita eram evidentes, e Kathleen se sentiu grata pela ajuda. Com o apoio do Dr. Pedro e de Rita, ela se levantou, sentindo uma leve dor na planta dos pés ao pisar, mas as meias ajudavam a amenizar o desconforto. Com calma, Kathleen conseguiu caminhar até a sala de jantar, onde o almoço já estava sendo servido. O aroma da comida fresca preenchia o ambiente, e a sensação de estar cercada por pessoas amigáveis e acolhedoras lhe trazia uma tranquilidade que há muito não sentia. Ao vê-la andando lentamente, mas com determinação, ao lado do Dr. Pedro e de Rita, Nicholas se levantou da mesa com um sorriso no rosto e puxou uma cadeira para Kathleen. Ela, agradecida, sentou-se, sentindo os olhares acolhedores à sua volta. Nicholas então comentou: Estou muito feliz de vê-la quase recuperada. Você é uma moça muito resistente, senhorita Salles, e isso é bom. Kathleen sorriu de volta, sentindo-se cada vez mais à vontade naquele ambiente, e respondeu: Obrigada, senhor Alencar. Preciso ser resistente e me recuperar rápido, pois serei a nova auxiliar do Dr. Pedro. Nicholas levantou uma sobrancelha surpreso e olhou para o médico, que rapidamente explicou: Bem, eu prometi contratá-la como minha auxiliar, assim que ela estivesse completamente recuperada e toda essa situação com os traficantes fosse resolvida. Ela tomou a decisão de ficar no vilarejo. Nicholas voltou seu olhar para Kathleen, seus olhos expressando uma mistura de surpresa e admiração. Um sorriso sutil surgiu em seu rosto enquanto ele comentava: Espero que tenha certeza dessa decisão, senhorita Salles. Aqui não é muito divertido nem tão agitado quanto a cidade grande. Kathleen riu levemente, apreciando a leve provocação. Antes que pudesse responder, uma das garotas à mesa soltou em tom de brincadeira: Boa desculpa para ficar perto do fazendeiro bonitão. A mesa explodiu em risos, e até Kathleen, mesmo ligeiramente envergonhada, não pôde deixar de rir. O Ellison, sempre espirituoso, deu um tapa amigável no ombro de Nicholas, que também ficou sem graça, mas se permitiu rir junto. A atmosfera era de leveza e camaradagem, algo raro e precioso depois dos dias tensos que todos haviam passado. Nicholas observava em silêncio a mudança nas garotas. Desde que haviam chegado assustadas e frágeis, agora elas pareciam mais leves, mais seguras. Ele se sentia responsável por promover esse sentimento, sabendo quão difícil havia sido para cada uma delas. O almoço foi marcado por risos e histórias divertidas, contrastando com a atenção que permeava a vida deles até então. Contudo, Nicholas sabia que a tranquilidade era frágil. Após o almoço, ele, o Dr. Pedro, o delegado Peçanha e o Ellison se reuniram no escritório de Nicholas, onde a seriedade voltou a reinar. O Ellison tomou a palavra, relatando tudo o que ele e Gil haviam escutado durante a vigilância ao oficial Cunha. O ambiente ficou pesado conforme ele detalhava os planos dos milicianos e a chegada iminente de Matias com seu tio. Pelo que vejo, comentou o delegado Peçanha cruzando os braços e lançando um olhar sério a todos, nosso vilarejo vai virar um campo de guerra. Nicholas se levantou, começando a caminhar pelo escritório, o senho franzido em preocupação. Ele parou por um instante, encarando os homens na sala antes de responder. Não irá chegar a esse ponto, delegado. Temos uma vantagem importante. Sabemos os movimentos deles. Minha única preocupação são os tranquilizantes. Se alguns dos meus homens ou lobisomens forem atingidos, vão se tornar alvos fáceis.
O Dr. Pedro, que estava quieto até então, cruzou os braços pensativos e finalmente falou. Quanto a essa parte, acho que sei o que podemos fazer, mas vou precisar da ajuda de sua hóspede, a senhorita Salles, e para isso, terá que contar a ela o que você realmente é. O ambiente se tornou ainda mais tenso. Todos na sala sabiam o que o doutor estava sugerindo, e os olhares se voltaram para Nicholas. Ele parou de caminhar e encarou o médico, seu rosto indecifrável. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade, carregado de hesitação e dúvida.